tarde a todos, né? Mais uma vez estamos aqui com mais uma questão, né? Então a gente vai resolver uma questão da prova da Prefeitura de São Gonçalo, da banca Selecom. Então vamos começar. Considere a função real f definida a seguir. Então a gente tem uma função f de x, né? Dada pelo determinante da matriz indicada aí. E seja n o número de raízes distintas de f pertencentes ao intervalo de 0 a 2π. Esse intervalo é fechado, essa informação é muito importante, tá? Pra gente resolver nossa questão. O valor de n é... Então vamos lá, né? Essa questão, né, para quem tem familiaridade com determinantes de uma matriz, né? Em particular de uma matriz de ordem 3, uma matriz quadrada 3×3, a gente automaticamente aplicaria a regra de Sarros, né? Só que o que o aluno tem que perceber é que essa matriz é uma matriz especial, né? A gente vai calcular o determinante de uma matriz que é especial. Então, antes que você seja uma pessoa completamente afobada, uma pessoa que já esteja doida para terminar essa questão, vamos observar atentamente o que a gente pode perceber nessa matriz, né, para calcular esse determinante. Então, vamos lá. O determinante, ele é muito interessante porque ele tem algumas propriedades que podem facilitar a nossa vida. Então, repara que essa matriz, ela é que a gente chama de triangular superior, ou seja, ela é uma matriz que é formada por zeros, e aí a gente tem esse formato aqui de um triângulo, né? Por isso o nome, né? Triangular superior. E quando a gente tem matrizes assim, a gente calcula o determinante de forma muito tranquila, muito fácil, que consiste no seguinte: a minha f de x vai ser simplificada como o produto dos elementos da diagonal, né, que são esses daqui. Então não precisa, né, você aplicar Sarros, né, e fazer aquela contarada toda, né, porque se tratando de uma matriz especial, a gente só precisa fazer isso. Então vai ficar seno de x vezes cosseno de x vezes seno de x, né? Isso é seno ao quadrado de x, cosseno de x, né? Então, lembrando que a gente só pode fazer isso porque eu estou com uma matriz especial, uma matriz do tipo triangular superior. Essa regra também vale se aqui embaixo também fosse zero, tá? Então, vamos apagar aqui para não ficar sobrecarregado. Beleza? Então, vamos lá, né? Mas veja, né? A gente tem uma expressão simples, mas a gente ainda pode simplificar um pouco mais, usando a relação trigonométrica, né, que me diz o seguinte, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Né? O que eu tenho para substituir? Né? Esse termo aqui. Então, seno ao quadrado de x, eu posso escrever em termos de um cosseno, né, de x. Então, isso é 1 menos cosseno ao quadrado de x. Vamos usar essa relação aqui, né? Então, é muito importante a gente conhecer bem algumas expressões que podem facilitar a nossa vida, né? Então, isso vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x, cosseno de x. Olha que beleza. Vamos aplicar a propriedade distributiva, né? Então, vai ficar cosseno de x. Na verdade, a gente está aqui para facilitar a vida de vocês, né? Então, vamos deixar assim, tá? Que é bem mais elegante. Então, vamos lá. Eu quero saber as raízes, né? Que é o que está pedindo aqui, ó, raízes. Então, como é que eu calculo a raiz, né, de f de x de uma função? É você igualar f de x a zero, né? Então, isso vai me dar essa expressão que a gente acabou de calcular, né, de explicitar. Então, vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x vezes cosseno de x igual a zero. Bom, um pouco de análise, né, na reta aí, a gente tem o seguinte: a gente tem que o produto de dois termos é igual a zero se e somente se ou um é zero ou o outro é zero. Ou seja, isso aqui é equivalente a 1 menos cosseno ao quadrado de x é igual a zero ou cosseno de x é igual a zero. Certo? Isso vai me dar, trabalhando um pouquinho mais aqui, né?
esse primeiro termo, ele vai me dar o seguinte: o cosseno de x, ele pode ser igual a mais ou menos 1, né? Ele assume dois valores possíveis, né, no primeiro termo. E a gente tem no final o cosseno de x igual a zero. Então, agora eu quero determinar qual é o valor de x que satisfazem, né? Deixa eu botar aqui ou, tá, gente? Que é ou exclusivo. Tudo bem? Ou um é zero ou o outro é zero, né? Então, a gente tem que encontrar um x que satisfaz, né, ou um ou outro. Mas a gente está trabalhando com cossenos e senos, então isso nos remete à trigonometria na circunferência unitária, né? Então a gente tem aqui o ciclo, a gente vai trabalhar com os quadrantes, vamos só recordar aqui, tá? Então o cosseno é o eixo horizontal e o vertical é o seno, tá? Então aqui a gente tem, né, os termos 0 e 2π, depois de uma volta completa, temos aqui π sobre 2, temos aqui π e temos aqui o 3π sobre 2, né? E a gente sabe o valor das coordenadas, né? Aqui a gente tem 0, 1, quer dizer, perdão, 1, 0, né? 1, 0, aí aqui sim é o 0, 1, aqui é menos 1 e 0, e aqui é 0 e menos 1. Então, a primeira coordenada corresponde ao valor do seno e a segunda, o valor... perdão, de novo. A primeira coordenada corresponde ao valor do cosseno e a segunda coordenada o valor do seno. Então, vamos lá, né? A primeira pergunta que eu faço com respeito a essa primeira identidade aqui é quais são os valores de x que satisfazem essa relação, ou seja, para que x tenha o valor 1 ou menos 1, né? É só a gente olhar aqui essa figura que a gente acabou de desenhar. Então, o x que me dá um valor 1, por exemplo, é o x igual a 0 ou 2π, né? Concorda? E aqui também, né? A gente está aqui... Bom, depois vamos analisar esse caso. E quando dá negativo, a gente tem x igual a π, né? Então, a gente já tem aqui três possíveis valores de x que me dão cosseno de x igual a 1 ou cosseno de x igual a menos 1. Então, quando o cosseno de x é menos 1, quando x é π, porque o cosseno de π é menos 1. Quando x é igual a 0, cosseno de 0 é 1. Quando x é igual a 2π, cosseno de 2π é 1, pela imagem, mais uma vez, que a gente está explicitando aqui. E quando é 0, né? A gente também tem duas possibilidades, né? A gente tem o x ser π sobre 2 ou x igual a 3π sobre 2. Perfeito? Bom, eu posso considerar todas essas possibilidades porque o meu intervalo ele é fechado, ou seja, ele inclui o 0 e o 2π, né? Então, o que aconteceria se o intervalo tivesse aberto, ou seja, o 0 e o 2π não entram? Bom, aí eu só teria a opção do x igual a π e esses dois aqui, né? Ou seja, eu teria três soluções, né? N seria 3. E aí a gente teria a letra A, mas não, o intervalo é fechado, então eu tenho que colocar todas as possibilidades, né? Para que a minha f de x seja igual a 0. Então eu tenho 1, 2, 3 aqui, 4 e 5, né? Que é a alternativa C. Tudo bem? Então, agradeço mais uma vez e não esqueçam de se inscrever no canal e dar um like, tá bom? Muito obrigada!